falando sobre esse assunto que eu já queria ter trazido há tanto tempo, que é um assunto tão importante, tão fundamental e que realmente traz a gestão de projetos para as coisas pequenas do nosso dia a dia. Talvez essa aula venha a preencher algumas lacunas que tenham ficado e com certeza ela também vai trazer ensinamentos muito importantes sobre o que nós realmente precisamos fazer para prosperar nos nossos projetos. Então, quando eu entendo que todas as coisas da minha vida são projetos meus e que eu sou líder desse projeto, inclusive nós já temos uma aula sobre ser um gestor de projetos, quando eu entendo isso, eu entendo que eu preciso de um certo conjunto de habilidades para garantir que isso flua bem. Por quê? Aquela história de, eu sou muito boa, por exemplo, no trabalho, mas eu não sou tão boa assim na saúde, na verdade, é uma grande ilusão. E eu vou explicar por que agora. Então, eu não posso simplesmente fazer o que o meu modo automático faria. Eu preciso tomar decisões melhores sobre isso. E aí vem a questão de enxergar o conflito como parte do processo e não como fim. Os conflitos, eles não são necessariamente ruins, nem necessariamente bons, mas eles tornam mais clara a percepção de que algo precisa de ajuste. Só que aí é que tá. Quando a gente pega equipes em que o líder é muito bom, geralmente ele é melhor líder do que ele tem especialidade naquela competência técnica da equipe. Porque o líder, ele é muito mais responsável por garantir que todos estejam fazendo seu trabalho do que por fazer o trabalho das pessoas. E justamente quando isso dá errado, quando isso está fora de equilíbrio, é que a gente tem um problema. Muitas vezes as empresas promovem para líder o cara que tem a melhor competência técnica. Só que geralmente, quando a competência técnica está muito alta, a capacidade de liderança está mais baixa. Porque ele sempre foi cobrado por resultado individual. Então, ele sempre estudou e fez acontecer, E aí, de repente, ele é cobrado pelo resultado coletivo. Eu falo sobre isso também na aula 2. Não. Acho que é 19, que é produtividade para vendedores. Acho que é 19. Falo também um pouquinho sobre isso. É como tu separar no armário os almoços de cada um, uma prateleira para cada um, dentro da geladeira. Ou no armário os lanches. É como tu deixar mais acessível as coisas que tu usa com mais frequência. É como separar as roupas de inverno e de verão. O que em Porto Alegre tá impossível de fazer, porque a gente nunca sabe que estação a gente tá. Mas é mais ou menos nessa lógica. É facilitar. Isso garante agilidade. Se eu tentar fazer as coisas com rapidez, sem organização, eu sou só apressado, estabanado, eu não consigo. É necessário um nível mínimo de organização para que as coisas funcionem. Alocação de recursos é entender tempo, dinheiro e energia, especificamente quando a gente fala dos nossos próprios recursos, para avaliar a produtividade disso. É como, por exemplo, avaliar se eu devo ir a um evento de empreendedorismo ou usar esse dinheiro para colocar em tráfego. Eu preciso avaliar a produtividade real desses dois investimentos. E para isso, eu preciso saber estabelecer as minhas metas SMART. Porque se eu não tiver metas tangíveis, reais, atingíveis, mensuráveis, específicas, eu não consigo avaliar se aquilo é produtivo ou não. Muitas vezes a gente não consegue avaliar de verdade a produtividade de algo porque a gente não estruturou uma métrica real. A nossa meta, ela era muito ampla. Então, daí, quando chega na hora de avaliar se a alocação daquele recurso foi produtiva, ou seja, de fazer aquilo, deu realmente resultado, a gente não consegue, ou a gente faz baseado na emoção, baseado na sensação pós aquilo. E aí, no artigo, eles trazem essa citação de que o gerente de projetos é reconhecido como um administrador de um grande número de diferentes interfaces, com um relacionamento bastante dinâmico entre si. Só que isso foi dito em 86. Quantas outras interfaces nós temos hoje? Hoje, tudo que nós temos são interfaces. São zilhões de plataformas, zilhões de ferramentas, zilhões de canais de comunicação, zilhões de coisas acontecendo. Com zilhões de pessoas envolvidas diretamente e muito mais pessoas envolvidas indiretamente. Então, como é que o gerente de projetos vai achar que ele vai gerir o tempo dele? Ele não vai. Mas ele precisa gerir a rotina dele para que todas essas coisas
estejam convergindo ao objetivo que ele quer. Para que eu estabeleça relações ganha, ganha, ganha. Nós vamos ter a nossa próxima aula na terça que vem, dia 21, e a sugestão de aula adicional, planejamento para final de ano, já que talvez nem todos tenham assistido. Assumam o papel de responsável pelos projetos que vocês realmente são. Eu prometo que vai valer a pena. Certo? Vai ser muito difícil, mas vai ser muito maravilhoso. E lembrando que as inscrições para o workshop do dia 25 estão abertas. Então, contem comigo. Tenham uma ótima semana.